Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje a gente vai celebrar o Dia Internacional da Mulher. A gente vai conversar com mulheres que ajudam outras mulheres. Aqui a gente vai receber Bianca Salles, que é terapeuta, mestre em psicologia e usa as suas redes sociais para ajudar as pessoas que estão em busca de hábitos saudáveis e relacionamentos saudáveis. Aqui hoje a gente também recebe a Andressa Meirelles. Ela é jornalista baiana, mas já mora aqui no Ceará há algum tempo e ela é fundadora do movimento O Que Não Nos Disseram, de combate às violências contra as mulheres. Por fim, a gente também recebe aqui Lia Kinderé, que é empresária, fundadora da indústria Sucre Brasil e que tem como propósito da sua empresa ajudar outras mulheres, especialmente ajudar a outras mães. Eu já vou agradecendo vocês por terem vindo. A ideia hoje aqui é a gente falar de mulheres que ajudam outras mulheres, de protagonismo feminino, para a gente celebrar aí o Dia Internacional da Mulher. Né? Cada uma na sua área e diferente, de uma maneira ou de outra, escolheu estar ajudando mulheres. Né? E aí eu queria saber aí de vocês, vamos ver quem começa aqui, como é que esse propósito de ajudar outras mulheres surgiu na carreira de vocês, no trabalho, nas escolhas que vocês fazem. E aí? Querem que eu comece? Eu começo, posso começar. Na verdade, assim, para mim foi uma coisa muito natural. Eu já tinha, digamos, um lugar de fala dentro da realidade que eu atuo hoje, que é apoiar e transformar a vida de mães. Eu sou mãe da Rafa e da Nina. E eu conheço todas as vulnerabilidades que existem na vida de uma mãe. Eu vivo essas vulnerabilidades. E eu sou provedora do meu lar, né? Sou divorciada, então sou provedora do meu lar. E de repente eu me vi dentro da Sucre entendendo que eu tinha um caminho, uma busca por trabalhar um propósito. Eu desde nova eu atuava num projeto social, Quero Sonhar Acordado. Eu aprendi muito cedo sobre o serviço. E eu sabia que Deus tinha uma missão e que eu tinha que exercer aquela missão. E eu queria muito juntar a minha missão do serviço a Deus e ao próximo com o meu trabalho. Então, fiz um mergulho e trouxe uma consultora para dentro da Sucre. Nós fizemos 1 ano de imersão, uma vez por semana, buscando qual era o porquê da Sucre. Fizemos seguimos o caminho do Simon Sinek, do Encontre o Seu Porquê, do livro. E aí foi quando a gente se viu. Tanto eu quanto a Lu, minha sócia, somos mães, somos provedoras do nosso lar, conhecemos as vulnerabilidades das mães. E dentro do quadro de colaboradores da Sucre, nós tínhamos muitas mães que faziam parte, porque a confeitaria é muito feminina, né? E então, a gente entendeu que esse era o nosso propósito, apoiar e transformar a vida de mães. E a partir daí foi uma construção, e tem sido uma construção muito bacana e cheia de testemunhos muito especiais, de vidas transformadas e de vidas ressignificadas. Compartilha, assim, Lia, um testemunho desse, assim, porque imagina quando você encontra assim, o seu propósito e aliando, né, teu trabalho, tua carreira, tua profissão com o que você já vinha anteriormente. Ontem mesmo eu recebi um áudio de uma promotora da Sucre, agradecendo. Ela não passou o áudio para mim, ela passou o áudio para a Lid, que é a coordenadora de gente e gestão, mas ela agradecia pela oportunidade de ter terminado os estudos, porque a gente trouxe para dentro da fábrica a escola. E aí muitas delas não tinham terminado nem o ensino fundamental, nem o ensino médio. Então a gente fez esse caminho e agora a gente está incentivando para que elas façam o Enem. Então, ela agradecia, emocionada, porque ela tinha se formado, e ela dizia que a oportunidade que a Sucre deu. As nossas vagas são afirmativas, então a gente prioriza a contratação de mães. E aí, nesse caminho, muitas mães têm a oportunidade de se recolocar no trabalho, porque o mercado foge das mães, né? Sim. E aí, então, essa e muitas outras, assim, isso é só um exemplo, assim, de como a gente ressignifica. Outro dia, das nossas supervisoras estava passando por um problema de divórcio,
A gente tem uma das ações que é o apoio jurídico. A gente disponibiliza uma consultoria jurídica para elas, para qualquer tipo de lide. E ela teve toda a condução do divórcio dela, e que estava litigioso já, num nível de discussão grande, que ela estava passando necessidade, e a gente conseguiu reverter e ela conseguiu sair de uma forma positiva, né? Então, tem muitas outras histórias para a gente contar. Para você ver o poder da iniciativa privada, né? Assim, como as empresas podem transformar, né, as vidas. E não é responsabilidade só do governo. A gente também tem responsabilidade como ser humano, né? Como lugar de fala. Quando eu falo que eu tinha um lugar de fala, eu entendi que Deus tinha me dado a oportunidade de estar em um lugar e que eu precisava transformar o meu ambiente, né, onde eu estava. Assim, eu precisava impactar e servir. Eu falo isso porque a Andressa, né, que abraçou, né, o movimento, né? Você abraçou não, você criou, né, fundou, né? E assim, imagino que a iniciativa privada é importante para os teus passos dentro do o que não nos disseram, né? Porque né, apoiar mulheres também você precisa ser apoiada para que o movimento dê frutos, né? Assim, me fala também de você, Andressa, como foi que você também começou a ajudar outras mulheres? Você falou assim, Ju, é um movimento que, né, você criou um movimento. Mas eu tô aqui hoje porque, na verdade, eu sou fruto de vários movimentos de várias mulheres que um dia lutaram para que a gente pudesse estar viva, poder falar sobre violência, né, poder ter direito a viver em plenitude. Então, na verdade, assim, eu criei o projeto do Que Não Nos Disseram, olhando para tantas outras mulheres que vêm lutando há muito mais tempo que eu, para que a gente possa ir e vir, ser quem a gente quiser ser, né? Ter os nossos direitos garantidos, os nossos desejos garantidos. E isso é muito precioso. Então, a minha história com o Que Não Nos Disseram começa quando eu fui vítima de violência. Eu nunca imaginei ser vítima de violência. Quando eu passei, eu lembro de pensar assim... O que está acontecendo? Sabe aquela coisa de... Peraí. Eu nunca vi isso na minha casa, né? Eu não dependo financeiramente, eu tenho para onde ir. Como assim isso está acontecendo comigo? Existe lei para isso. Eu sei que eu posso denunciar. E o que é isso? Não me disseram. Sabe? Porque o que eu estou falando é do primeiro episódio de violência física. Enquanto jornalista, o que a gente vê, né, Ju? Nas pautas. São as pautas em torno da violência física. Então, só o que aparece é aquilo que deixa a marca roxa, né, no corpo. É aquilo que, né, que mata uma mulher fisicamente falando. E tudo que acontece antes ou paralelamente a uma violência física, né? E no meu caso, que é muito forte. E Bianca deve trabalhar muito e se ouvir muitas mulheres falando a respeito. E é muito velado. É isso, porque não deixa a marca física visível. Eu gosto até de falar sobre isso, né? Da marca física visível, porque tem outras marcas físicas invisíveis que permanecem em nós, às vezes, durante um tempo, mesmo pós-violência. Então, quando aconteceu comigo, eu lembro de eu pensar assim, o que está acontecendo? E eu permaneci nessa relação quase 2 anos depois do primeiro episódio de violência física. E nesse lugar de... eu não preciso de passar por aí, sem compreender o que era aquilo. Depois eu consegui entender que quando você passa por no meu caso, tá? Eu tô falando de mim, né? Quanto mulher, quanto Andressa. Naquele momento em que aconteceu e que depois veio um pedido de desculpa, logo depois, a minha sensação era assim, se isso aqui for resolvido, ninguém vai saber o que aconteceu. Porque a imagem construída em torno de uma mulher vítima de violência é de uma mulher vítima de violência. Lembra de Andressa? Tagarela, baiana, que fala com os olhos brilhando, que fala corridinho. Todas as minhas características, elas iam ser apagadas. Porque lembra de Andressa? Foi vítima de violência. A identidade de uma mulher vítima de violência não existe. Ela é um caso, um número. E eu acho que eu tinha tanto receio inconsciente de se tornar esse número, essa vítima, que eu queria que aquilo ali não fosse real. E aí, quando veio aquele pedido de desculpa, de pelo amor de Deus, eu acho que inconscientemente era uma questão de
isso aqui pode ter uma solução para que ninguém saiba o que eu tô passando. E aí veio a segunda vez. E aí eu lembro profundamente da segunda vez, caramba, não é mais a primeira. Então, se eu... Né? Por que não saiu na primeira? Não da minha família, porque eu sabia que eu teria todo o apoio da minha família. Mas eu acho que é um receio desse discurso coletivo que surge. De alguma maneira surge. Né? De uma maneira muito sofisticada. Eu não vou dizer sutil, porque de sutil não tem nada. Mas é sofisticado como surge discurso de revitimização pra gente que sofreu violência. E aí, foi 1, 2, 3... Enfim, em dado momento eu consigo sair. E quando eu saí... Você perguntou como foi que começou. Eu lembro de eu sair, eu voltar para casa, né? E aí ter todo o apoio da minha família, ter todo o apoio jurídico, poder ir à terapia, poder ir ao psicólogo. Eu tive toda a estrutura de suporte. E quando eu fui à delegacia da mulher, que não é como é hoje na Casa da Mulher Brasileira, eu estava entrando e tinha uma senhora, uns 40 e poucos anos... Ela estava calçando só um chinelo. Acho que ela saiu correndo, aquela coisa de chegar lá. E ela gritava. Ele bateu com a panela na minha cabeça. Ele bateu com a panela na minha cabeça. E ela era uma mulher negra, de uns 40 e poucos anos de idade. E ela estava como se ela estava vestindo um short jeans, assim. E ela gritava a dor. E parecia que ninguém estava ouvindo aquela mulher. E eu indo direto ser recebida para poder falar com meu advogado e com meu pai, sabe? Toda aquela estrutura. E eu lembro que naquele momento eu senti um negócio estranho, tipo assim, meu Deus do céu, aquela mulher tá tendo a coragem de gritar que eu não tive e ninguém tá ouvindo. E do outro lado, eu silenciando aquilo, porque eu falava com a delegada como se eu tivesse contando um segredo. Um segredo de ninguém pode ouvir isso aqui. Eu passei 2 horas com ela narrando e ela falava assim, minha filha. Sabe? Então, quando eu vi aquela mulher, eu falei, peraí. Tem mais, né? Tem mais do que não nos disseram. E aí, nesse processo, eu comecei a conhecer outras mulheres. E conhecendo outras mulheres que foram vítimas de violência, eu me vi mulher novamente. Então, me arrepio todinha. Porque são 4 anos de projeto, mas antes de eu poder abraçar alguém hoje, eu fui abraçada por outras mulheres. Quando outras mulheres me contaram... o que não havia sido dito a elas de uma maneira muito orgânica. Era assim, sentava com uma colega de faculdade que tinha passado e falava, não. Lembra que eu tinha, né? Ela não. Porque o que conta? Que acontece na família... A violência acontece com alguém que já viu isso na família. Ou então na periferia. Criam-se caricaturas da mulher vítima de violência quando isso não é real. E aí eu pensava, então eu passei porque eu era talvez aquela... Sabe, a filha mais velha? Que tudo sim, que não, falei, talvez tenha sido isso. E aí vem Lara, e eu falo de Lara, que Lara é minha amiga, falo cheia de orgulho de Lara. E aí Lara pergunta, Lara passou por isso também. Eu falei, mas Lara é a mulher mais forte que eu conheço. Ou seja, na minha cabeça, eu não era nem mais mulher, eu era fraca. Porque eu tinha passado por aqui. E aí, quando eu encontrei Lara, a gente gravou a primeira, eu falei, vamos gravar? Vamos guardar isso pra gente, vamos gravar? Eu tava na frente de Lara e Lara me contando, mas eu vi uma mulher na minha frente. Eu não tava vendo uma vítima de violência, eu não tava vendo um dado do jornal. Era a minha amiga que tava ali. E ela continuava sendo minha amiga. Ela continuava linda, ela continuava forte. Apesar de tudo aquilo, ela continuava Lara. E quando eu vi Lara sendo Lara, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, opa, peraí. Eu posso ser Andressa. Eu posso olhar pra mim enquanto mulher. Então, o que não nos disseram nasceu... quando eu entendi que eu precisava devolver tanto abraço que eu estava recebendo. Essa coisa que Deus coloca a gente para servir, né? Servir ao próximo. É o lugar de fala. Ela tem lugar de fala. Assim como também eu sei que a Bianca tem lugar de fala, né? Quando você tem lugar de fala, você consegue defender e trabalhar em prol daquele propósito de uma forma muito natural, porque você sabe exatamente... Você viveu, né? Você viveu exatamente aquela vulnerabilidade ou aquela dificuldade, e você consegue trabalhar em prol do propósito, porque você entende exatamente o que se passa, né? E eu acho que a gente se colocou num lugar também de... não é porque eu passei que eu estou habilitada a trabalhar com isso, né? Mas eu acho que porque eu passei, eu tenho mais responsabilidade com o meu trabalho, ainda mais. Né? É uma questão de... Eu sei, ainda que de uma maneira diferente, porque cada dor é particular. Eu conheço uma dor parecida com a sua, sabe? É aquela coisa de a gente olhar e falar assim, minha irmã, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu também senti uma dor parecida, e o que eu posso te garantir é que eu vou estar aqui inteira
com você e para você, pra gente pensar juntas esse caminho. Pra gente tentar pensar juntas esse caminho. E eu acho que é isso, da gente se preparar, né? Da gente tentar... Foram anos estudando depois que eu saí. Depois até da o Lara. lançamento do Que Não Nos De Lara. Depois né? de Lara, que eu sou baiana, né, Ju? Eu falei, Juliana virou Ju em 2 segundos. Oi, Juliana, tudo bem? Não. Daqui a pouco Ju, eu digo, meu Deus do céu, a baiana que mora em mim, apesar de estar aqui há 16 anos, mas eu sou muito baiana ainda. E aí, depois, entre Lara e o lançamento do Que Não Nos Disseram, foram anos estudando para poder entender como a gente ia falar o que a gente queria falar. Como a gente ia produzir. A comunicação nunca morreu em mim, então era a questão de como a gente vai conversar. Explica exatamente o que vocês fazem, para quem não conhece, né? Para quem não conhece o Que Não Nos Disseram, o que é exatamente o que vocês fazem? É o Instagram, tem os cursos... Explica pra gente como é que funciona. Eu não consigo definir o que não nos disseram até hoje. São 4 anos de projeto. E eu digo que o que não nos disseram é como se fosse uma casa de projetos, né? Não vou usar uma palavra, um hub de projetos, não, porque isso não me interessa. O que não nos disseram é como se a gente fosse uma casa de convite o tempo todo para diversos setores da sociedade, diversos agentes da sociedade. A gente, quanto indivíduo, pensar o nosso papel no enfrentamento à violência contra mulheres. Então, a gente é um projeto cheio de projetos. O Instagram nasceu sem pretensão. Eu sou a pessoa mais analógica dessa vez sentada, gente. Eu sou horrível. Eu ligo pra pedir pizza. Então, eu não peço pizza pelo iFood. Eu ligo pra pedir pizza. Eu acho que eu sou a única pessoa da pizzaria que liga. Né? O telefone toca, acho que a pessoa... Aquela, oi, Andressa, tudo bem? Aquela, sou eu, né? Falando pra pedir pizza. Mas a gente tem a exposição, que foi o lançamento do projeto. Coloquei o Instagram no ar na época, porque temos que ter um Instagram. E aí, com a pandemia, a gente passou a usar, de fato, o Instagram para fazer as lives e tudo mais. A gente trabalha com palestra, tanto em escola quanto em empresas. A gente trabalha não só público geral e não só mulheres, mas a gente também tem um trabalho dedicado aos homens, porque isso, para a gente, é fundamental, trabalhar também esse homem. Eles também passam. Eles passam... Eles, às vezes, são criados para agir em violência. E eu acho que, né, a base do que não nos disseram é esse processo de educação social. A gente para homens e mulheres, né? Para a gente, quanto sociedade. A gente diz que, né, nos disseram que violência contra a mulher é crime, mas não nos disseram o que é violência. Se eu não sei o que é violência, eu não consigo romper. E se um homem... Porque eu digo homem porque, em maioria, né, quando a gente fala de casos de violência contra a mulher, a maior parte desse autor de violência é composta por homens. Então, se esse homem não entende o que é violência também, ele não tem como romper essa atitude de violência. Na exposição, a gente passa pela exposição, tem homem que tira o fone e fala assim, eu faço isso com a minha namorada, eu nunca parei pra pensar que era violência. Exatamente. E aí eu penso, caramba, acho que a gente tá no caminho certo. Um caminho... A gente fala de punição, mas prevenção, educação é o que vai mudar. Né? É o que vai mudar o mundo. Então, a gente tá desenhando projetos. Aí tem projeto de livro pra criança, tem de tudo sem imaginar. Vem muita novidade para esse ano, Ju. É que eu estou tentando organizar tudo, porque o que não nos disseram é essa casa que, de acordo com as demandas, de acordo com as parcerias, é um projeto muito orgânico. A gente sempre sentar, né, e com todo mundo e falar assim, o que a gente pode criar aqui para a gente junto fazer? O que a gente pode criar aqui para a gente junto fazer? Então, a gente tem essas frentes mais... ativas e frequentes e outros projetos que estão para sair. Eita. Mas as mulheres te procuram, né, para essa rede de apoio, né? Assim, quem está passando por uma situação e te procura para saber como fazer, o que agir, também acontece isso, né? Porque acaba que vocês viraram referência, assim, para quem está buscando informações sobre o assunto, não é? Procuram, eu acredito, e aqui num chutômetro, voz da minha cabeça, eu acredito que nós somos muito procuradas por mulheres, né, nas áreas, porque eu acho que quando tem uma mulher à frente de um projeto que está movimentando estruturas para que outra mulher tenha uma vida de dignidade, a gente acaba sendo procurada. O que eu achei interessante no que não nos disseram, que quando vem essa mulher, a gente sempre pensa no encaminhamento. A gente é um projeto que sempre tenta andar de mãos dadas com outros, porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Mas a minha surpresa não foi nem mulheres procurando, pedindo ajuda, orientação. Foram familiares pedindo ajuda. Como é que eu ajo? Amigos, vizinhos, profissionais da polícia, sabe? De outras áreas que
atendem, mas às vezes não são as áreas mais capacitadas, no sentido de... Às vezes a gente está discutindo ainda um judiciário que se capacite a respeito. Mas já recebemos mensagens de policial falando, olha, assisti a live e agora eu entendi que quando eu chegar, né, num atendimento de emergência, talvez essa mulher vá pular em cima de mim. Porque ela quer que a violência acabe, mas ela não quer necessariamente ver aquela pessoa, que às vezes é um cônjuge, às vezes é um pai ou um filho, né, entrando numa viatura, para ser preso. Andressa, a gente falou um pouquinho antes, né, por Sim. telefone ontem, e tu falou uma coisa, que agora você falando que os familiares te procuram e tal, que às vezes a gente reproduz discursos, ou até um papo com uma amiga, alguma situação assim, que você, na verdade, está, de uma maneira ou de outra, fazendo com que a violência continue. Então, eu queria que tu me desse assim, um exemplo de situações que você acompanhou, ou de o que seria isso? O que é que a gente fala que muitas vezes a gente acha que está sendo amiga e, na verdade, a gente está contribuindo? Eu acredito que a gente precisa frear um pouco a nossa curiosidade a respeito da violência. Às vezes é muito natural. O que aconteceu? Me conta Sabe? aí, né? Os Me detalhes. conta. Por que ele te bateu? Foi o que tu fez. O que foi que tu fez já é um enterrar, né, Bianca? O que tu fez já enterra. A gente, né, tem vontade de... Né, é muito forte. Mas sabe o sofisticado do... Mas como é que foi? Sabe? Deixa a pessoa contar o que ela quiser contar, da forma como ela quiser contar, e deixa isso ser suficiente. Entende? Isso é muito importante. Porque a gente, infelizmente, tem um estereótipo dessa vítima de violência do que acontece. Então, o que acontece? Gente, estava reprisando outro dia uma novela em que o personagem que era o agressor, ele era um cara mau, com cara de mal, e falava como um homem mau. E andava como um homem mau, e se vestia todo de preto. E quando ele entrava na novela, todo mundo sabia que vinha o cara mau da novela. E aí ele xinga o garçom, e ele faz uma grosseria com o porteiro. Então ele é um perfil que qualquer pessoa assimila, né, a um perfil em alguma medida de violência. A realidade não é assim. Então, assim, o que a gente tem ainda de representação, tanto no jornalismo, que fica só em torno da violência física e do feminicídio, quanto nos filmes e nas novelas, é uma caricatura do que acontece. A coisa é muito mais sofisticada, muito mais profunda. Eu tô aqui olhando pra Bianca o tempo todo, que eu tô assim, doida pra saber o que Bianca, né, tem a falar a respeito disso, porque... Mas a gente tá de olho grelhado. Grelado. A gente tá assim, grelado em ti. Contigo, irmã. Ai, gente, mas é piscando, né? Mas é que eu quero ouvir vocês. Eu tenho horror. Ju, eu gosto de ouvir, Ju. Eu tô pela primeira vez. Sei, jornalista assim, não é? Eu tô aqui falando, mas eu tô assim, olhando pra vocês, tipo, por favor, dividam comigo se faz sentido pra vocês. Porque pra mim a comunicação, ela precisa fazer sentido. E ainda que fazer sentido no sentido de... deixa eu colocar algo na mesa aqui sobre o que não nos disseram. Não há problema da gente divergir, discordar. Eu acho que isso é fundamental num processo de crescimento. Então, quando você me pergunta assim, o que reafirma às vezes, a manutenção da violência, eu acho que é quando essa mulher se sente incapaz de romper, quando essa mulher se sente invadida, e quando a autonomia dela, que talvez tenha sido sequestrada, ela não é reafirmada. Em que sentido? Mulher, mas eu já te falei, né? Eu já te disse. Avisei, né? Eu avisei, já falei com você mil vezes. Você gosta. Tem hora que chega nessa, né? Você gosta. Pelo amor de Deus, termina, larga dele. Um discurso como se fosse simples. Fácil. Quando a gente simplifica a coisa, é perigoso. A gente está falando de violência, e no nosso caso, que a gente bate mais, violência em contexto de vínculo afetivo. O termo é violência doméstica e familiar. Vamos traduzir, né? Violência em contexto de vínculo afetivo. Num lugar em que há uma expectativa de amor. Uma expectativa de você ser bem tratada, de você ser respeitada em sua inteireza, de você ser
de você poder ser. Vou colocar nesse lugar, da gente poder ser. Então, existe vínculo ali. Ainda que numa expectativa. Não vou falar que existe amor, porque eu acho muito perigoso esse discurso. Mas uma expectativa de amor. Então, é diferente de eu estar no meio da rua e alguém pegar e jogar uma pedra. Meu irmão, entendeu? Você tá achando doido? o quê? Tá fazendo o quê? É aquela, não posso dizer que eu jogaria uma pedra de volta, é porque a gente tá num podcast, né? Mas é aquela coisa de você gritar e falar assim, vou chamar a polícia, entendeu? A outra coisa é quando acontece dentro da nossa casa. Na intimidade, né? Na intimidade. No espaço que pra gente é o mais sagrado. Né? No sentido sagrado que eu tô falando, não tem a ver com a religião, tem a ver do que tem valor. Daquilo que é o mais valioso. É o nosso lar. É o lugar, ou deveria ser o nosso lar, né? Esse lugar de proteção, segurança. Bianca, De fala eu tu Por assim, favor. nos teus atendimentos, né? Você recebe mulheres que passaram por situações semelhantes? Sim. Como é que tu... Sim, né? O meu público hoje é muitas mulheres e também homens, tá? Que a gente acha que é só as mulheres que passam por dependência emocional e relacionamento abusivo. Não é. Então, tem muito público masculino também, mas mulheres com essa dependência emocional. De se sentirem e de serem invadidas e não conseguirem sair por várias questões, principalmente a questão financeira. Né? Uma das coisas que eu trabalho muito com elas, a da questão financeira. Porque muitas não saem, ficam porque não têm uma independência. E aí, eu vou para onde? E não tem rede de apoio. Muitas vezes, o abusador, ele tira você da sua família, ele tira você dos seus amigos, você não tem mais vida, você não tem metas, não tem objetivos, não tem mais nada. Então, assim, e muitas vezes a mulher se vê naquele lugar de estar vivendo também a vida do outro. Então, ela precisa se reconstruir. Inclusive, tem muitas que não tem para onde voltar, não tem mais amigo, não tem mais família. Por quê? Porque está só ali naquele núcleo. E aí ela tem que reconstruir tudo. E é um trabalho, é um processo, não é fácil. É um processo que perpassa por várias etapas. Não é um processo de um mês. É um processo de muita dor, de muito sofrimento. E muitas vezes eu já fiz terapia, já atendi mulheres dentro do banheiro. É isso aí. Dentro do banheiro, porque ela não tem outro lugar, dentro do carro, fazem escondido, o marido não aceita. Então, assim, é um processo bem longo, não é fácil. Elas perdem exatamente isso, é a autonomia. É um trabalho que a gente faz muito lá na Sucre, é isso, é assim, fazer com que elas entendam que elas podem ter autonomia, que elas devem ter autonomia para ser o que elas querem ser, que a gente conversou um pouco ontem, né? Que elas entendam que elas podem ser o que elas quiserem. Inclusive, elas podem ser donas de casa se elas quiserem. Se elas quiserem. Se elas tiverem vocação, se elas tiverem talento para isso, né? Então, acho que elas têm que entender que elas podem ser o que elas quiserem. E eu acho uma coisa muito interessante que você falou, esse trabalho que você faz com os homens, a gente faz muito esse trabalho lá dentro. Porque a gente tem hoje 65% do quadro formado por mulheres. E é muito difícil você engajar no propósito os homens. Como assim eu vou trabalhar pelo propósito de apoiar e transformar a vida de mães? Por que o propósito não apoia e transforma a vida de homens e de pais? Né? E aí, quando a gente faz esse trabalho de você fazer de informativo, da educação, é muito interessante ouvir de ti falar sobre isso, porque lá a gente entendeu que a gente precisava também fazer esse trabalho com os homens que trabalham com a gente. É uma forma da gente engajar, é justamente fazendo eles entenderem. E a gente mergulha, faz um mergulho e diz, você, pense agora, né? Eu costumo ser bem lúdica, eu te fecho os olhos. Pense na sua mãe. Pensa, se sua mãe tivesse tido a oportunidade de trabalhar numa empresa como a Sucre, em que ela ia ser desenvolvida, em que ela ia ter espaço para crescer profissionalmente, em que ela ia ser formada, em que ela ia ter sucesso profissional, o que teria impactado a sua vida? Onde é que você estaria hoje? Porque a gente entende que quando a gente impacta a vida da mulher, da mãe, consequentemente, a gente impacta a vida dos filhos e da sociedade em consequência. Então, a gente faz porque a gente entende que é a forma como a gente tem de impactar a sociedade. Porque a mãe, a mulher, ela é a agente transformadora da família.
E você consegue garantir que uma família vai ser transformada se você transformar a vida da mãe. Nem sempre você consegue garantir transformando a vida do pai. Mas sempre a vida da mãe vai ser transformada, a vida do filho também vai ser transformada. Então, essa coisa de você fazer com que os homens compreendam é muito interessante. É um viés que é muito importante ser feito. Porque uma coisa é você acolher, uma coisa é você dar esse espaço, proteger, você orientar a mulher que passou por isso. Outra coisa é você entender que precisa ir na raiz do problema. Que muitas vezes é como você falou, o homem não tem nem noção. Né? Por quê? Porque foi uma formação, muitas vezes, algo que ele viu ser reproduzido em casa, ou uma formação mais patriarcal, né? Uma educação mais patriarcal, de que o homem tem que ser a fortaleza da casa, tem que pôr limites, tem que ser, né, a cabeça do casamento e tal. Então, às vezes, também tem isso. Que é algo que não é nem digamos, responsabilidade do próprio homem, mas sim, porque eu digo sempre, nós somos fruto da forma como nós fomos criados, né? Da educação que nós tivemos. Então, isso é muito interessante. E essa estrutura, né? Essa estrutura que não possibilita... eu achei lindo quando você fez a abertura, Ju, que você falou assim, Bianca trabalha com relacionamentos saudáveis. A gente fala muito nas redes sociais de relacionamento abusivo. A gente já fala um pouco sobre violência, porque parece que é uma distinção muito grande entre o relacionamento abusivo e a violência, porque parece que a violência é só a física, né? E por isso que a gente fala sobre violências contra mulheres. Mas a gente precisa discutir relacionamentos saudáveis. A gente precisa discutir como ter a possibilidade de existir e ser de uma maneira saudável, em que a gente não fira o outro e nem a nossa integridade. E nesse trabalho com homens é interessante, porque a gente traz esses homens para perto, primeiro como, cheguem para cá, a gente precisa de vocês, porque se a raiz do problema está aqui, a solução também está. É o que a gente acredita, né? Saúde. Fique à vontade. Fiquei segurando, mas não deu. Não, claro que não. A gente é livre, inclusive, para espirrar. Não é verdade? Total. É engraçado. E a gente, acho que talvez se fosse um homem, ele talvez espirrasse de uma maneira mais tranquila. A gente fica até para espirrar. Cheio de dedo, até a gente fica, é engraçado. Né? Eu queria atrapalhar a linha de raciocínio. Imagine. Mas quando a gente traz esse homem, de primeira olha, se a raiz do problema está aqui, né, nesse homem autor de violência, a solução também está aqui. Se esse homem para de agir em violência, a gente para de ter mulheres vítimas de violência. Então, a gente traz primeiro para esse discurso. Mas, em dado momento, a gente conversa, sei lá, desde divisão de atividade doméstica a pornografia. Então, são temas, né, diversos com esses homens. E aí, eles chegam para mim e fazem assim, a senhora está conversando, acho uma coisa mais linda, eles mais velhos que eu, às vezes, a senhora está conversando isso com as mulheres também? Aí eu falo assim, por quê? A eles, porque a minha esposa, então, ela é mais machista que eu. Eu tô tentando criar o meu filho, tô tentando criar a minha filha de uma outra forma, mas ela não pensa assim, não. Eu queria saber, me cobrando. Eu acho engraçado. Se a senhora também conversa essas questões com as mulheres. Aí eu digo, converso. E aí, num dos encontros do ano passado, a gente estava falando sobre machismo, sobre o Setembro Amarelo, e eu nunca esqueci que a gente estava falando, né? Esse homem criado como uma máquina de violência, né? O que aprende a ser homem batendo na mesa. O ser firme, muitas vezes, é uma expressão de violência. E aí eu estava dividindo isso com eles, né? Esse homem que agride, às vezes, a esposa, age em violência para com os filhos. E aí um fez assim, e a gente age em violência para com a gente, né? Exatamente. Ele trouxe para um lugar que ele conseguiu compreender o quanto, às vezes, e muitas vezes, esse machismo que a gente fala que mata mulheres porque mata mulheres, também mata homens. Então, assim, a gente precisa sentar na mesa com todo mundo, tentar entender as dores, né, as estruturas que promovem a manutenção dessas dores e ver o que a gente pode fazer a respeito. Cada um no seu lugar. Mas é possível. Bianca, no teu caso, que trabalha com relacionamentos, né? Assim, onde é que tu vê o machismo?
Então, tem muito, né? Eu tenho dentro de casa, né? Eu sou mãe de 2. E eu todo dia tento educar os meus filhos para sair um pouco desse machismo, né? Porque vem da história, né? É uma construção histórica. E eles vêm no pai, vêm no meu avô. Então, assim, lá em casa, por exemplo, eu não faço mais nada. Tipo, se eu chego com as plantas lá em casa... Antes, eu pegava com força, porque eu era, assim, a mulher muito fortuna, de fazer tudo, dar conta de tudo. Hoje, irmã, Pepe, Davi, ó, tá lá embaixo, pode subir. Traz, mãe, não sei o quê. Tem que fazer. Lavar a louça. Ah, eu tenho nojo. Como é? Vamos aqui lavar a louça, vamos aprender a fazer tudo. Por quê? Para você dividir com a sua mulher quando você casar. Mas eles não viram isso. Então, assim, é todo um processo de educação de novo com eles, né? Então, assim, hoje eu vejo nos meus atendimentos, a maioria das minhas pacientes e das minhas alunas são mulheres que querem recomeçar, né? São mulheres que querem sair de relacionamentos abusivos, tóxicos, e querem recomeçar. Mas que tiveram todo esse machismo estruturado dentro de casa, mas que não querem mais, né? Então, a gente trabalha toda essa parte... principalmente da autoestima, do autoamor. A gente trabalha todos os pilares da autoestima. Tem um exercício que eu até faço nas minhas palestras, fiz inclusive agora na Unimed para 150 pessoas, que a pessoa pega o celular, bota no selfie, olha nos olhos e começa a dizer, eu me aprovo, eu me amo. Então, assim, um simples exercício desse comove, as pessoas choram. As pessoas não estão acostumadas, elas dão amor para todo mundo, elas fazem tudo o que precisa. Mas e para ela? O seu autoamor, o seu autocuidado. Você se parabeniza quando você consegue atingir uma meta, quando você consegue acordar às 5 horas da manhã, né? Por que eu gosto tanto do exercício físico? Porque o exercício físico é uma tática de enfrentamento da dependência emocional. E o exercício ele trabalha em todos os aspectos do corpo fisiológico, né? Então, assim, trabalha a autodisciplina, o autoamor, aí você começa a ficar mais magra, mais bonita, trabalha a sua autopercepção. Então, assim, trabalho muito essa questão de visão de futuro. Porque para a mulher entrar no relacionamento abusivo, muitas vezes ela não tem essa visão. Então, ela tem que entender que ela precisa estar indo para algum lugar. Ela tem que ter um propósito, ela precisa ter... Igual uma empresa. Ela precisa ter ali missão, visão e valores. Se ela não tem, ela fica perdida e ela se submete àquilo ali. Não é um caminho de linha reta. Ela vai cair, o carrinho vai sair ali, mas ela sai, sofre um pouquinho ali, mas depois ela volta para o trilho e sabe para onde é que ela está indo. Então, eu trabalho muito esse aspecto. A questão dos recomeços, né? Você mesma passou por recomeços na Passei, vida, não foi? Passei. E essa história do lugar de fala que a Lia falou, né? Assim, isso te trouxe para essa carreira hoje. Sim, total. Voltada para isso. Total, né? Eu era empresária da Adu Design, trabalhava com festas, com convites. Foi nessa época que eu conheci a Lia. E eu sou a filha mais velha, certinha, que seguia um script de felicidade escrito pela sociedade, pelos meus pais. Por quê? Porque a minha irmã sempre foi artista. E ela sempre foi ela. E ela não estava nem aí para ninguém. Então, eu tinha que casar, ter filhos, até passar em concurso público eu passei, né? Fiz tudo. O combo completo. E eu cheguei e tinha uma empresa de sucesso, uma empresa massa. A minha irmã olhava para mim e dizia, cara... Tu ganha bem, tu tá aqui na empresa massa, tu tá em todos os eventos, tu viaja, tu tem carro do ano, tu vai pra Europa 2 vezes por ano e tal. O que é que tu tem? Eu, cara, não sei. E naquele casamento arrastado e tal, infeliz. Até que eu tive coragem de me divorciar, né? Foi um processo longo, foi doloroso, né? Só quem passou sabe. Mas foi durante esse fundo do poço... que eu vi uma molinha ali, que eu mergulhei no autoconhecimento. Foi quando eu migrei, quando eu fiz uma transição de carreira. Então, a minha transformação foi um divórcio e uma transição de carreira. Porque, na época, a minha irmã chegou para mim e disse, ela era artista,
E ela disse, Bianca, eu vou embora. A minha esposa vai fazer uma especialização em Ribeirão Preto. A esposa dela é médica. Tu quer ficar com a Dua sozinha? Eu olhei e disse, rapaz, a gente tinha 40 funcionários na época. E aí eu já meditava, né? Eu sou muito cristã, então assim, Deus me ajuda, fala. E Deus dizia assim, Bianca, tu já faz isso que tu tá querendo fazer. De desenvolver as pessoas, de incentivar. Porque eu trabalhava no atendimento do design, eu trabalhava com sonhos, eu trabalhava com mulheres, com meninas de 15 anos. Então, assim, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, eu não consigo sair daqui, é muito bom ficar contigo. E eu consegui entender o que aquela pessoa queria. E aí eu cheguei para minha irmã e disse, cara, vamos fechar. Ela tem coragem? Eu disse, tem. E aí foi um ano, né? A gente desacelerando a empresa, entregando tudo, fechando. Foi nesse um ano que eu me preparei, até financeiramente, né? Para entrar nessa carreira que eu estou desde então. Né? Eu comecei com coaching, depois eu fui para o mestrado, depois eu fiz várias formações em terapias sistêmicas, que quando você fala assim, do homem, né? Nas terapias sistêmicas, todo mundo pertence. Né? O homem e a mulher. A gente não pode assim, tirar o homem. Todo mundo pertence. Né? Não é só a mulher que sofre, não é só o homem, todo mundo. Então, assim, eu englobo, apesar de, pelo posicionamento de marketing, a minha fala, né, e eu falar mais para as mulheres. Mas eu tenho muitos pacientes homens. Tenho muitos pacientes homens, inclusive, em sofrimento, porque as mulheres estão deixando. Porque as mulheres, hoje em dia, elas estão com muita força, elas estão mais independentes, então elas não se submetem tanto mais quanto antes a relacionamentos ruins. Né? Então, elas chegam Eles estão aprendendo, estão tendo que aprender, é isso? Eles estão penando, Poxa, ela não viu? suporta mais passar por tudo que ela passa. Não. E eu não sei lidar com isso. Olha que loucura, né? Ela não aguenta mais. E eles estão penando, viu, irmã? Penando, porque, assim, a maioria, que é o meu público, são casamentos, assim, de 15, 20 anos, como o meu, e chegam agora nesse mercado. E agora, como é? Pós-divórcio. Pós-divórcio, né? Como é que eu paquero? Como é que eu me relaciono de novo? Como é? Tá todo mundo perdido, porque mudou como demais. Bianca? Fala aí. Os conselhos. Então, gente... Ela dá várias dicas aí nas redes sociais. Isso começou como uma brincadeira, né? O tutorial de paquera. Eu fiz do nada na corrida. E comecei a dar dicas, né? Porque eu gosto do esporte. E minhas pacientes, muitas diziam assim, não tem mais homem. Não existe mais homem que preste. Não tem mais relacionamento, todo homem trai, não sei o que. Eu disse, não, irmã, tá errado. Por quê? Que pra mim nunca falta. E pra tu tá falando isso. Por que eu sempre me relacionei e vocês ficam falando isso? Não. Aí comecei a dar dicas, né? Na corrida, no esporte. Porque, assim, no mínimo, se tu não arranjar um paquera, um namorado, pelo menos fica fitness, bonita, né? Saudável. Então, estou aí dando várias dicas. Inclusive, assim, hoje o portal de paquera e de relacionamento é o Instagram. É ali uma vitrine. Né? Então, eu tenho um curso que ensina você a fazer o seu Instagram paquerável. Né? De acordo com a sua isca. Porque eu gosto muito, assim... Tem que ter um objetivo, um tem foco. Que ter um objetivo, né? Eu ligo pra pedir pizza, olha, ainda bem. Ai, meu Deus, Tá ainda bem que tá vendo? tudo bem, tá tudo no lugar, tá tudo certo. Eu gosto de usar uma metáfora de um pescador. Um pescador, quando ele vai pescar, ele usa uma vara própria, ele usa uma isca de acordo com o peixe que ele vai pescar. Ele vai para o mar próprio ali que ele vai pescar aquele peixe. O Instagram é do mesmo jeito. O que você está postando ali é o que você vai atrair. Né? Então, assim, dependendo do que você quer, você vai postar as suas fotos, os seus reels, as suas frases. Se você só postar foto sensual e tal, o que é que você vai atrair? Né? A gente já sabe. Então, assim, nada contra. É o objetivo de cada um. Então, hoje a paquera, os relacionamentos, 99% começa com direct no Instagram. Tô 100%. chocada. Eu tô congelada aqui, tô chocada. Pois é. E aí, qual é o erro?
Vamos falar falando das mulheres, né? Qual o erro que as mulheres estão cometendo? As que estão recomeçando nos relacionamentos? Bom, nesse momento digital? Tem que ter um Instagram. Tem muita gente que não tem Instagram, né? Tem mulheres que ainda não têm. E assim, se você quer paquerar e se você quer se relacionar, você tem que ter um Instagram aberto. É igual uma vitrine de uma loja. Se o Instagram não tiver, se a loja não estiver aberta, eu não vendo o produto. Não pode ser mais old school, não? Tipo, como era antigamente. A gente conhece alguém que através de alguém... Não. Acontece, irmã, mas hoje a maioria é pelo Instagram. Eu vou até mandar beijo, Rafa, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, tem que abrir o Instagram e você vai moldando ali o que é que você vai, né? Se expor, o que é que você vai mostrar. Mas tem que ser o Instagram. Tem que estar aberto. Então, pronto, primeira dica para quem está nos recomeços de relacionamento. Exatamente. Mas falando de recomeço, assim, Bianca, o que você diria que é o mais importante para homens e mulheres, né? Já que a gente está falando, para quem está passando por um recomeço, o que é importante? Seja ele profissional ou seja ele na vida afetiva, né? Eu acho que o primeiro de tudo é que você tem que acreditar. Acreditar que é possível. Porque é possível. Em toda idade. Eu te disse que eu tenho um paciente de 74 anos, né? Que está namorando com o primeiro namorado de 15 anos. Viúva. E a gente está com problema porque o filho não aceita. O filho dela, né? Não aceita esse namoro. E ela está super feliz, deu uma sobrevida para ela. Então, o primeiro passo é acreditar. E segundo, a gente tem que ter um mínimo de um plano. Onde é que tu quer chegar? O que é que tu quer? O que é que tu gosta? O que é que tu gostava quando tu era criança? Quais eram os teus sonhos? Eu fiz um curso sábado agora, que o nome é Meu 2024 Mágico, que é a base de tudo. Que é um momento que você olha para si e você se pergunta, para onde é que eu vou? O que é que eu gosto? O que é que foi esquecido pelo meio do caminho que eu era acostumada a gostar? Eu gosto muito também das coisas lúdicas, de meditação, então eu peço para elas fecharem os olhos e se perguntarem qual foi uma época da vida onde elas se sentiram mais motivadas, felizes, disciplinadas. Lembra desse momento, traz esse momento para agora. Né? Traz a energia desse momento, porque um dia tu já sonhou. Um dia quando a gente é criança, a gente troca de profissão, assim, às vezes, numa semana, 3, 4 vezes. Então, é trazer um pouco dessa criança de volta. É aprender a sonhar. Eu estava com uma turma que tinha mulheres que, cara, eu nunca escrevi os meus sonhos. Então, assim, existe isso. Né? Então, assim, é acreditar, é sonhar, é fazer um plano. E não existe outro caminho senão o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Inclusive, nessa questão do relacionamento, né? De quem está querendo recomeçar nos relacionamentos, você precisa saber os seus valores principais. Saber o que é negociável, o que é inegociável. E outra, gente, precisa escrever uma lista de critérios desse novo relacionamento, desse novo homem. Não dá para sair achando que a gente está na prateleira e qualquer um pode pegar. Não, a gente escolhe também. Então, assim, todas as minhas alunas e clientes e pacientes que querem arranjar um namorado, um paquera, fazem uma lista. Tem que ser divorciado, já tem que ser pai, tem que ser próspero, tem que ser leal, tem que ser companheiro. Porque, irmã, imagina, eu sou divorciada, né? Eu tenho um namorado hoje, mas eu sou divorciada. Aí aparece um cara, um irmão para mim que não tem filho, que quer ter filho. Não dá na minha realidade. Eu, inclusive, já namorei com uma pessoa assim, que me queria 24 horas no pé dele. Eu disse, irmão, não posso, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu sou a provedora do meu lar. Então, tem que ser uma pessoa que seja, no mínimo, compatível. Né? Então, assim, tem que ter essas dicas básicas. Que eu digo até que é um processo seletivo que a gente faz, viu? Tem que ter as características. Tem um livro muito bom que chama Glorioso Encontro, que é um livro católico. E ele fala exatamente dessa relação, desse relacionar aquilo que você quer. E aí depois você colocar diante de Deus e pedir a Deus para que providencie, né, aquela pessoa. E é muito interessante porque realmente esse pensar sobre aquilo que é inegociável ou aquilo que se quer é essencial mesmo. Assim, é uma necessidade que a gente tem até
como mulheres adultas, né? Claro. Que não tem também muito tempo a perder, né? Uhum. Assim, a gente tem que tem que saber que pode escolher e tem que se abrir a esse novo, a esse recomeço, né? Tem uma frase que eu adoro do Padre Hélio, que ele fala sobre recomeçar sempre, como se fosse a primeira vez, né? E esse sonhar, essa capacidade de sonhar, é muito interessante. Eu sou muito sonhadora. Eu sonho muito, às vezes eu preciso de alguém para me puxar e dizer assim, bota o pezinho aqui no chão. Mas todos os anos eu começo escrevendo as minhas metas e os meus sonhos para aquele ano. Todos os anos. Eu também. E eu trabalho com... eu ainda uso agenda analógica. Eu uso agenda online, né, no Google, mas a minha agenda, eu tenho agenda... o planner, né? O planner que chama, que tem todos os meses e tal. E o meu planner, ele tem os meses, ele tem os highlights do mês, ele tem os objetivos, as metas na primeira página. E aí, toda semana, quando eu vou planejar a semana, eu começo pela primeira página do mês. Aí eu olho aquilo que eu tracei como meta e como objetivo e como sonho, e eu vou acompanhando para saber se eu estou chegando ou se eu não estou chegando, ou se eu esqueci de algum sonho ou se eu deixei para lá, né? Isso é muito importante para mim. A irmã aí assim. é focada, né? Total. Lia, mas a Lia também passou por recomeços, né? Tanto afetivo quanto no trabalho, né? Eu vi uma postagem no teu Instagram que tu estava no caminhão da Sucre, eu nunca imaginei, né? Que eu ia virar vendedora de coxinha e caminhoneira, não é? Exatamente. Eu já estive dentro de uma Kombi, aí depois eu passei pro caminhão. Mas eu brinco dizendo isso mesmo, foi uma transformação, porque na verdade foi do direito, né? Eu sou formada em direito. E o meu pai me dizia assim, você tem que fazer uma coisa que te faça pular da cama todo dia para trabalhar. E eu falo, mas já que você não sabe o que vá fazer direito, porque você... eu era coordenadora geral do Sonhar Acordado, então eu estava em cima de um palco falando para 500 pessoas, e eu gostava de ler. Aí ele me via assim e dizia, não, acho que ela tem vocação para o direito. E eu fui fazer direito, mas o direito não me fazia pular da cama. E aí eu ficava com aquela frasezinha martelando na minha cabeça, o que é que vai me fazer pular da cama? E eu amo cozinhar desde pequena. Eu tinha uma tia-avó que ela era uma confeiteira de mão cheia, me ensinou a cozinhar e eu amava. E aí ela, durante a minha faculdade de Direito, eu fui trabalhar no buffet da minha família, um buffet de festas infantis. E não tinha ninguém da família na cozinha. E eu comecei a voltar o meu olhar para a cozinha. E aí comecei a fazer curso e tal. Foi a hora que eu dei o clique e eu disse assim, é isso que está me fazendo pular da cama. Então eu vou estudar isso aqui. Aí eu cheguei para o meu pai e disse, pai, eu queria estudar na França e tal. Queria fazer confeitaria. Ele disse, meu Deus, você vai largar o direito pela cozinha. Eu disse, mas é isso que eu quero e tal. Aí ele disse, não, tudo bem. Então aí eu disse, é o que vai me fazer pular da cama. Aí ele foi. Olha, nessa hora, ele disse, não tem o que eu dizer. Ensinei ela a vida toda que ela tinha que pular da cama para trabalhar, né? E aí eu fui, e quando eu voltei, comecei a trabalhar em casa, pequenininho, né? Na minha cozinha e tal. Eu fui crescendo, fundei a Sucre 2 anos depois, como uma confeitaria. E no meio do caminho, a gente passou por uma crise muito grande em 2015, né? O país passou por uma crise e eu tive o movimento das lojas caíram muito. E eu tinha que fazer alguma coisa para fazer a virada de chave. Foi quando a gente começou a industrializar. E aí, nessa virada de chave, já foi uma virada de chave, né? Porque eu pensava assim, eu disse, poxa, eu fui para a França, aprendi a fazer os croissants, os folhados maravilhosos, e eu estou fazendo coxinha, né? Mas eu dizia assim, tudo bem, vamos fazer a melhor coxinha que eu já comi na vida. Aí testei, até chegar na receita da coxinha. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que a gente tem que estar muito aberto na vida para essas pivotadas. Porque a vida ela não é linear. A vida da gente ela é cheia de curvas. E se você não tiver essa flexibilidade de entender essas curvas e ir se adequando, e ir na resiliência e dizendo vamos por aqui que não deu esse caminho, vamos por ali que não deu esse caminho. E a gente vai fazendo esse movimento e a vida é assim, em tudo. No trabalho, na vida afetiva. E a gente tem que estar pronto para recomeçar. E esse ano eu vou casar, né? Dizendo agora para o público, né? Eu vou casar e o Ciro foi um grande presente de Deus, um grande sinal de recomeço na minha vida. E é isso que... outro dia eu estava conversando com ele e eu disse, o grande exemplo que nós vamos dar
para os nossos filhos, ele tem 2 filhos, eu tenho 2 filhas, é que eles têm que aprender que o recomeço ele tem que acontecer durante toda a nossa vida, em tudo. Né? A gente faz o caminho até quando a gente chega e diz, não tem mais condição esse caminho, então vamos mudar a rota. E eu digo sempre, o sucesso ele não é um ponto de chegada. Né? O sucesso profissional, o sucesso afetivo, o sucesso familiar, ele é um caminho cheio de erros e de acertos, e você vai fazendo, traçando, e você não tem um final, né? O final é a morte, né? É igual que não é, o exame cardiológico. Que para mim não é a morte, né? A gente tem a vida eterna, então a gente tem que lutar para fazer da melhor forma possível esse caminho e a gente viver feliz a eternidade, né? E é isso, eu acho que o recomeço tem que ser sempre, em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Até que você vai pra cima de um caminhão. Até que vai pra cima do caminhão, entra numa Kombi, topa tudo. E tá tudo certo. E bota um pacote de coxinha debaixo do braço e vira vendedora de coxinha. Mas, Lia, nesse teu caminho, né, que hoje você é uma industrial, né, dona da sua empresa, qual foi o teu desafio, assim, em ser uma mulher à frente de uma empresa? Mulher nordestina. Vamos ampliar, né? Tem mais coisa para falar aí. É um leque bem... Eu, na verdade, eu acho que eu comecei a enfrentar isso um pouco já na gastronomia, porque quando eu comecei na gastronomia, eu já... eu me destaquei, eu fiz um trabalho com foco no ingrediente regional, então eu ganhei alguns prêmios, e quando eu comecei a participar desse mundo, que é muito masculino, né? No sentido, os chefes, né? Que são famosos e tal... eu comecei a entender, assim. E, ao mesmo tempo, eu comecei a entender o valor que tinha o meu caminho. Então, eu nunca fiquei olhando muito para o lado e dizendo assim, eu estou sendo desvalorizado. Não, eu consegui entender o valor que eu tinha por ser mulher e por ser nordestina, por estar conseguindo construir esse caminho, digamos assim, apesar dos desafios que se propõem, as vulnerabilidades que se propõem a uma mulher nordestina e, enfim, né? E todas as vulnerabilidades que a gente possa ter, né? Dentro do nosso ser. Então, são muitos desafios, mas eu acho que você tem que olhar para dentro, olhar para si, saber o que você tem de talento, de competência, e aquilo que você não tem, buscar. Né? Eu sempre sou muito curiosa, eu estudo muito, eu leio muito, sou muito curiosa. Fiz um mergulho agora recente em um MBA na Dom Cabral, que me deu uma base muito boa de gestão, que me preparou muito para esse lugar onde eu estou sentada. E com muita humildade também de saber que a gente está sempre nesse caminho. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei de nada, né? É verdade. Mas tu passou por alguma situação, assim, que tu lembra que foi marcante, assim, para Não, eu acho... romper o preconceito? Eu acho que o caminho todo, ele é um caminho desafiador. O caminho todo. Tem muitos sinais, mas eu não me apego. Se existiu, eu não me apeguei a essa questão de preconceito. Não me apeguei. Mas eu acho que o caminho é todo cheio dessas. Mas eu sempre sou a pessoa do copo meio cheio. Eu nunca olho para o copo meio vazio. Eu sempre acho que tem um propósito para tudo que acontece e a gente precisa entender os paraquês e saber que, né, tem um caminho a ser construído a partir dali. E as coisas que são difíceis, a gente entende que é aprendizado e vai. E eu sempre sou aquela pessoa que acha que vai dar certo. Né? Eu tento ser... hoje eu acho que mudei muito nesse processo. Né? Eu sempre tive uma alma mais de artista. Minha mãe é artista plástica, então fui muito influenciada pela minha mãe. E eu acho que a alma artística, ela é uma alma que não é muito exata, né? Que sonhadora. Não é... Sonhadora, exatamente. Então, eu nunca fui de planejar, eu nunca fui uma pessoa que planejava o futuro daqui a 10 anos, onde é que eu quero estar. Não, eu sempre fui me deixando levar, mas dentro da minha construção de gestora... De líder, de líder e de gestora... eu entendi que eu precisava ter essa capacidade de planejamento. Então, tanto é que eu fiz aquele MBTI, que é aquele mergulho de autoconhecimento, né, que faz aquele teste e tal. E quando eu me surpreendi com o resultado, porque eu disse assim, não, mas espera aí, mas eu sempre fui tão desorganizada nisso aqui, como é que agora eu estou tão planejada? Mas eu acho que
essa experiência dentro da gestão me trouxe essa capacidade de planejar mais, de olhar mais. Mas eu sempre sou aquela que olha mais para o que está dando certo e olha menos para o que não está dando certo. E o que é que tu diria para outras mulheres que estão buscando ser líderes? Eu acho que a liderança, o foco principal da liderança é o desenvolvimento das outras pessoas. A gente tem que ser líder para deixar um legado de transformação. Líder é muito diferente de gestão. Ser líder e ser gestora são 2 papéis completamente diferentes, mas que eles têm que se complementar. Então, quando a gente contrata, a gente não tem que olhar só para as competências técnicas. A gente tem que olhar para a capacidade de liderar. Porque é exatamente esse talento de saber liderar, de saber inspirar através da liderança, de convidar para dentro do barco e não trabalhar para gerar autoridade, não, mas ser essa líder que inspira e que faz com que as pessoas subam dentro do barco sem sentir que estão subindo dentro do barco, né? Sem se sentirem obrigadas, mas querendo subir dentro do barco e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de gerir, ter as competências técnicas para fazer a gestão. Então, são 2 coisas diferentes, ser líder e ser gestora. E o líder é aquele que inspira, que transforma, que desenvolve, que faz com que as pessoas cresçam. Eu acho que é isso. Deu aula, Lindo. não foi não? Arrasou. Aí, só pra gente, assim, estamos chegando aqui na reta final do podcast da conversa, que passou, foi rápido, não foi? Uma das coisas que eu queria falar é sobre o protagonismo feminino, que, na verdade, a gente falou, né, assim, de uma maneira ou de outra. Mas quais seriam os pilares, eu vou usar agora os termos da Bianca, para ser uma mulher protagonista? Nesse 2024, nesse Dia Internacional da Mulher. Vamos lá. Eu gosto muito assim, eu sou como a Lia também, eu sempre vejo o lado bom das coisas. Então, eu diria assim, não é o que te acontece, é a forma como você lida com o que te aconteceu. Isso faz você sair de uma posição de vítima, ai meu Deus, isso aconteceu comigo, isso acabou com a minha vida, para uma posição de se transformar e ser a protagonista da sua vida. Porque eu acredito muito que Deus nos trouxe para cá para a gente ser feliz e para a gente ser a protagonista do nosso ser, da nossa vida. Então, é isso. Erros acontecem, coisas ruins acontecem na vida, divórcios, mortes, separações e tal. Mas isso não vai definir quem você é. É a forma como você vai ressignificar o que te acontece. E uma coisa interessante sobre o recomeço é que o recomeço, existe 2 palavrinhas, o começar e o recomeçar. O recomeço, você já parte de algum lugar. É diferente de eu começar uma coisa do zero. Então, se você não parte do zero, você já tem uma certa experiência, principalmente com o que você não quer mais errar. Por exemplo, um novo casamento. Você já teve uma experiência, Lia, então você sabe, né? Você já aprendeu. Então, assim, uma pessoa que vai fazer uma transição de carreira, eu já aprendi com os erros do passado, eu não vou repetir. Né? Então, assim, você não parte do zero no recomeço. Você parte de algum lugar. Já tem uma bagagem. Tem uma bagagem. Minha gente. Eu acho que pra gente ser protagonista, aí tem um passinho antes, né? A gente estava ouvindo aqui e muitas vezes a gente falou sobre as escolhas que a gente fez. E uma conversa que eu tive com o Ju ontem foi que a gente pôde escolher para onde a gente estava indo. O caminho que a gente ia seguir para recomeçar. Isso é um grande privilégio. Né? Nós somos mulheres que puderam recomeçar e puderam dar, de alguma maneira, as cartas desse recomeço. Tem mulher, e você falou, né, desse 8 de março, tem mulher que está hoje em situação que não sabe nem como recomeçar, porque seus direitos não são garantidos, né? Porque ela não tem uma independência financeira ou a independência emocional, porque ela já desconhece a autonomia, não tem como eu dar autonomia a outra pessoa. É a história da ajuda lá atrás, que é quando alguém faz assim, né? Mas eu já te ajudei. Quando a gente está falando de uma mulher, por exemplo, em situação de violência, seja ela qual for, é um processo em que essa mulher vai decidir o que fazer. A gente mostra os caminhos possíveis. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Mas na hora que é essa mulher que decide, né? Você não pega no braço dessa mulher e faz, eu vou lá denunciar com você. Mas você pode falar, se você quiser denunciar, eu estou aqui à sua disposição. Eu te acompanho. E é muito diferente. Então,
quando eu falo sobre... quando eu penso esse protagonismo, é impossível a gente ser protagonista da nossa história sem os direitos básicos garantidos. É impossível. Né? Uma mulher que está passando por diversas dificuldades em várias instâncias da vida, em várias áreas da vida, ela não vai nem conseguir pensar o que ela deseja, o que ela sonha, porque ela está tomando conta de tanta coisa, tanta demanda, que ela não consegue sonhar. E sonhar é um verdadeiro privilégio. Sonhar, né, olhar pra gente e falar, caramba, eu posso fazer isso, eu gostaria de ser assim. É um privilégio de quando a gente já está um pouquinho mais distante da dor. Quando a gente está imerso na dor, é muito difícil sonhar. Porque a gente já não sabe mais nem quem a gente é. Né? Então, para pensar protagonismo, eu tenho que descobrir quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu tenho que minimamente ter os direitos básicos garantidos. Então, pensar protagonismo, e no meu caso, pensar protagonismo de mulheres, é entender que é fantástico sentar aqui nessa mesa com mulheres inspiradoras, ouvir histórias de recomeço, mas ao tempo todo tá me lembrando da história de várias outras mulheres que não estão podendo pensar seu protagonismo, não porque não querem, não porque não são capazes, não porque não desejam, mas porque outras estruturas, né, sociais, muitas vezes as impedem. Então, pensar protagonismo para mim é pensar coletivo também. Sim. Entende? Enquanto sociedade. Porque na hora que uma chega, a outra chega junto, a não ser que você seja do tipo de mulher que não se importe com isso. Mas a cabeça de quando a mulher chega lá, é como se ela estivesse abrindo caminho para outras mulheres chegarem. E a gente pensar o tempo todo, né, em quem é que vai chegar com a gente, quem é que vai chegar com a gente, quem é que vai trazer. E a gente não se contentar nesse lugar de, porque eu cheguei e eu recomecei. Agora vem cá que eu vou te ensinar os meus 5 passos do meu recomeço. Que caçamba, sabe, Ju? Foi difícil recomeçar. A Bianca falou, é um processo recomeçar. Se você, às vezes, consegue se conhecer novamente, se reconhecer, se reconectar, mas você não tem mais uma rede de apoio, é difícil contar a sua própria história. Então, são tantas estruturas para que haja... Você pensa numa peça. Existe um contexto na peça. Essa protagonista, ela é protagonista de uma história que se passa em um determinado lugar, num determinado tempo, que tem outros atores interagindo com essa protagonista e que toda essa estrutura, esses elementos, fazem com que ela seja a protagonista da história. Quando a gente pensa em nós mulheres, são tantos elementos que nos roubam o protagonismo. Né? O jornalismo faz isso. Quantas matérias a gente vai ver nesse mês de uma mulher que aparece numa matéria contando que ela foi espancada. E a pauta por trás é assim, eu preciso encontrar uma personagem. Né? A gente falou sobre isso. Sim. Eu preciso encontrar uma personagem para essa matéria. É um lugar de ilustração. Aquela mulher, ela está ilustrando uma matéria. Ela é uma ilustração da própria vida. Protagonismo é pensar como a gente pode se mexer quanto sociedade. Seja quanto indivíduos, né, quanto setores da sociedade, mas como a gente deve e pode se mexer. Coletivamente. Para que outras pessoas também tenham protagonismo. Porque senão não faz sentido. Eu estou aqui porque tem outras mulheres. A gente tem Maria da Penha, que foi, né, a gente tem como símbolo... Né, como aquela que conseguiu, através de muita luta e de muita dor, né, denunciar e tornar possível para que nós possamos denunciar violências sofridas. Então, tem muitas mulheres que vieram abrindo caminho para a gente. Não estou falando que não vieram homens, de forma alguma, mas é que nosso foco hoje são as mulheres. Né? A gente falou, os homens sofrem também violência, e sofrem sim, mas ainda, quando a gente compara os dados, não é na mesma intensidade, não é na mesma gravidade, não é na mesma frequência. Quando a gente fala sobre protagonismo de mulher, que é o nosso caso, são protagonismo de mulheres plurais. Ainda que diferentes, nós somos bastante parecidas. No tipo físico, né? Na classe social, no acesso que a gente teve a muita coisa. Isso nos coloca num lugar de bastante privilégio em relação a tantas outras mulheres que também merecem, devem ser protagonistas de suas histórias. Então, eu acho que é a gente se mexer para que a mulher, diferente da gente, também possa ser protagonista. Aí sim é uma história de você falar, poxa, tô fazendo direitinho. Quando mas a gente viu que isso é super possível. A gente começou o podcast
falando de uma ação na empresa da Lia que traz benefícios para as mulheres, jurídico, de educação, e isso é uma iniciativa privada, então, e tem a iniciativa pública e tem a sociedade como um todo, não é? Assim, todo mundo tem colaboradora de Lia, que ela fala assim, né? Eu nunca esqueci, eu perdi meu emprego porque eu era mãe. E eu ganhei, né? Agora eu tenho esse emprego, não é alguma coisa nesse sentido, exatamente, né? Ela perdeu o emprego porque ela era mãe. E ela foi contratada pelo Sucre porque ela era mãe. Sabe? Que lindo. né? Eu acho que é isso, a gente se movimentar e ver onde é que tá. Essa mudança, né? Ela é um olhar de, opa, peraí, né? Tem mulheres que estão perdendo os seus direitos de sonhar, de ser, desistir, de protagonizar suas vidas por isso. Vamos atuar nisso, então. A gente tem uma colaboradora que foi contratada, ela participou de um processo seletivo e do processo seletivo ela era a melhor. E ela era mãe, ela cumpria todos os requisitos. E na hora da contratação a gente descobriu que ela estava com câncer. E um câncer bem, bem forte, bem severo. E ainda estava terminando um tratamento de quimioterapia. E aí, nessa hora, a gente parou e olhou e disse assim, e agora? Aí, eu olhei para a Lua e disse, ela está no momento mais vulnerável da vida dela. Nós vamos contratar. E ela é assim, ela dá a vida pela Sucre, né? Uhum. Ela mergulha e ela faz um trabalho e ela tem um compromisso e ela abraça e ela, às vezes ela chega de um ciclo de tratamento, ela chega e diz assim, eu me sinto viva aqui. Né? E a Sucre me dá esse sentimento assim, de se sentir viva. E é isso, assim, é saber que no momento mais vulnerável da vida dela, a gente conseguiu trazer ela para perto e dizer, vamos lá, vai, né, entrega aqui as tuas competências, entrega aquilo que você sabe fazer bem e a gente vai te apoiar, né, nesse momento. Então, acho que é isso mesmo, a gente tem que pensar o coletivo. É sobre isso. Né? E não tá aquela. É sobre isso, tá tudo bem. Sobre isso, não tá tudo bem, mas a gente vai fazer mas tem como, né? A gente vai se mexer tem como. Tentar. Eu acho. Né? Eu acho. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de cada uma. Foi muito bom. Passou rápido, porque tinha muita coisa, a gente fica aqui com o olho... Não passava mais de 2 horas, né? Né? Cada história assim, que cada uma trouxe. Agradeço demais vocês terem vindo aqui participar do podcast. Muitíssimo obrigada. E feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Né? Todo mundo. Por favor. Obrigada. Obrigada. No episódio de hoje, a gente celebrou o Dia Internacional da Mulher. A gente conversou com mulheres que são protagonistas, que ajudam outras mulheres. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Peço que deixe o seu like, o seu comentário, compartilha esse conteúdo para a gente chegar a mais pessoas. Essa sua interação é super importante para a gente. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, no YouTube e no Spotify, que é onde você encontra esse conteúdo completo. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.